Olá, alma querida. Que a luz divina te envolva neste instante sagrado de escuta. Respire fundo. O que vou te contar agora vai fazer todo sentido se você sempre se sentiu diferente. Você já sentiu uma dor que não é sua? Já entrou em um ambiente e seu peito apertou sem motivo? Já absorveu a tristeza de alguém como se fosse uma esponja invisível? Já chorou pela dor de um desconhecido e não soube explicar por quê? Pois saiba, alma querida, isso não é fraqueza, não é sensibilidade exagerada, não é desequilíbrio emocional. Isso é chamado espiritual. E hoje você vai descobrir algo que poucos sabem. Você pode ter nascido com uma missão antiga que sua mente esqueceu, mas que sua alma jamais abandonou. Há algo que Chico Xavier revelou, mas que muitos ainda não compreenderam completamente. Nem todas as almas encarnam com o mesmo propósito. Algumas vêm para aprender, outras para prosperar, experimentar, viver. Mas existem aquelas, e talvez você seja uma delas, que vieram com uma missão específica de restauração espiritual do mundo. Curar sem ser visto, amar sem ser reconhecido, servir em silêncio. E há 7 signos que carregam essa marca com mais intensidade. Mas atenção, meu irmão, minha irmã, não estou falando de astrologia comum. Estou falando de contratos da alma, de escolhas feitas antes de você nascer, de compromissos assumidos no plano espiritual. Agora presta atenção no que vou te dizer, porque isso é importante. Antes de eu te revelar quais são esses 7 signos e qual a missão de cada um, preciso que você faça algo. Se você sente que sempre foi diferente, se carrega um peso invisível, se tem uma melancolia no olhar que não se explica com lógica, escreva agora nos comentários: eu vim para curar. E me diga de qual cidade você está me ouvindo agora. Compartilhe sua cidade. Quero saber de onde vêm essas almas corajosas que aceitaram encarnar com essa missão. Porque, acredite, vocês não estão sozinhos. E quando você vê nos comentários outras pessoas da sua cidade, de outros estados, de outros países dizendo a mesma coisa, algo dentro de você vai reconhecer. Nós somos uma rede invisível de luz. Agora, antes de continuar, preciso deixar algo muito claro. Chico Xavier nunca ensinou astrologia como destino. Ele não falava de signos como prisões ou rótulos fixos. O que ele ensinava eram missões espirituais e arquétipos de almas. Aqui, os signos são usados como linguagem simbólica para explicar essas missões. Não é regra absoluta, não é determinismo, é reconhecimento. Você pode ser de um signo e carregar a missão de outro, ou carregar várias ao mesmo tempo. O importante não é o signo em si, mas o despertar para a missão que a alma aceitou cumprir. André Luiz, nas obras psicografadas por Chico Xavier, descreve algo fascinante. Espíritos que encarnam com sensibilidade ampliada. Eles sentem ambientes, captam dores coletivas, absorvem o que ninguém mais percebe. E sabe por quê? Porque assumiram compromissos espirituais antes de nascer. Eles não sofrem por fraqueza, sofrem por missão. Sentir primeiro para transformar depois. Você reconhece um curador pelos sinais, e eu quero que você se observe com sinceridade agora. Quantos desses sinais você tem? Você sente a energia de ambientes imediatamente? Entra numa sala e já sabe se ali houve briga, tristeza ou paz. Você tem intuições sobre pessoas sem explicação lógica. Olha para alguém e sente coisas que depois se confirmam. Você sente impulso de ajudar desconhecidos? Vê alguém sofrendo e algo dentro de você dói junto? Você vive com a sensação de não pertencer. Como se estivesse entre 2 mundos. Como se uma parte sua estivesse sempre olhando para o céu com saudade. Se você respondeu sim para 2 ou mais dessas perguntas, alma querida, continue comigo. Porque o que vem agora vai tocar fundo. Aqui está o paradoxo que poucos entendem. Curadores raramente se reconhecem como tal. Eles carregam uma melancolia antiga no olhar. Uma nostalgia de algo que não conseguem nomear. Chico dizia que é a saudade do reino de cima, a memória inconsciente do plano espiritual. Joana de Ângeles, através das psicografias de Divaldo Franco, ensina algo profundo. Almas comprometidas com o serviço espiritual trazem uma melancolia que não é doença.
é memória da alma que ainda lembra de onde veio. Você já sentiu isso? Aquela saudade sem explicação? Aquela sensação de estar exilado na terra? Pois é, meu irmão, minha irmã. Isso não é depressão. É lembrança do lar espiritual. A missão do curador não é fama, não é reconhecimento, não é aplausos, é renúncia, é serviço silencioso, é amor anônimo. E a evolução espiritual não se mede por conquistas materiais, mas por compaixão e sacrifício. Agora me diz, você está pronto para saber se é um deles? Vou te contar agora sobre os 7 signos curadores, mas presta atenção, cada um tem um tipo específico de cura. Cada um carrega uma dor diferente, e cada um precisa aprender uma lição única. E tem algo que Chico Xavier só revelava em conversas íntimas, algo que ele temia que as pessoas não compreendessem. Mas vou te contar. Vou começar pelo mais sensível de todos. O signo que absorve dor como ninguém. Se você é de Câncer ou conhece alguém desse signo, você sabe do que eu estou falando. Câncer é aquela pessoa que cura pela memória de carinho e acolhimento. Sua energia é de lar, proteção, pertencimento. Mas vou te contar algo. Câncer tem um radar emocional que funciona 24 horas por dia. Ele entra numa casa e sente se ali falta amor. Abraça alguém e sente a dor que a pessoa esconde. Capta climas emocionais e resíduos energéticos como uma esponja invisível. Lembro de uma carta que Chico recebeu de uma mulher canceriana. Ela dizia: Chico, eu não consigo entrar na casa de ninguém sem sentir. Eu sei quando houve morte. Eu sei quando há doença. Eu sei quando uma criança está sofrendo. E isso me mata por dentro. E Chico respondeu com a doçura dele: Minha irmã, você não está adoecendo pela dor dos outros. Você está carregando o que eles não conseguem carregar sozinhos. Essa é sua missão. Mas aprenda, depois de sentir, você precisa devolver para Deus em oração. Não guarde, não acumule. Você, canceriano, já se sentiu usado emocionalmente? Já deu tudo de si, sentiu que ninguém retribuiu? Já chorou sozinho depois de cuidar de todo mundo? Pois saiba, sua maternalidade é arquetípica, independente do seu gênero. Você é pai, mãe, irmão, amigo. Você é colo, você é porto seguro. E isso não é fardo, é dom. Mas vem com uma lição dura, limites emocionais e autocuidado. André Luiz descreve almas cuidadoras que sustentam famílias inteiras no plano emocional. Elas ficam nos bastidores. Ninguém vê, ninguém aplaude. Mas quando essas almas faltam, tudo desmorona. Você, canceriano, é uma dessas almas. Sua conexão com sonhos é profunda. Suas visitas no astral são reais. E muitas vezes você recebe mensagens enquanto dorme. Não ignore esses sonhos. Eles são seus guias falando. E tem mais, alma querida. Câncer não cura apenas com presença física, mas com memória afetiva. Você é aquele que lembra o aniversário quando todo mundo esqueceu, que guarda a foto, que conta a história da família, que mantém viva a chama do que foi bom. Sua missão não é só acolher quem está, mas honrar quem já partiu e manter os laços vivos entre os mundos. Por isso, tantos cancerianos têm sonhos com entes queridos falecidos. Por isso sentem presenças. Por isso sabem quando alguém do outro lado está tentando se comunicar. Você é ponte entre o céu e a terra, entre o passado e o presente, entre a saudade e a esperança. E quando você cozinha com amor, quando arruma a casa pensando em quem vai chegar, quando acende aquela vela, você não está apenas fazendo tarefas domésticas. Você está ritualizando o amor. Você está curando pela memória do que é sagrado, o lar. Mas cuidado, não se esvaziem tentando encher os outros, porque não se pode servir de um copo vazio. Espera, antes de continuar para o próximo signo, preciso te perguntar algo. Você já sentiu que carrega o peso emocional de pessoas que nem conhece direito? Que entra num lugar e já sabe o que aconteceu ali antes de você chegar? Se Câncer sente, o próximo signo, ele não só sente, ele absorve tudo e transmuta. E esse dom pode ser tanto bênção quanto maldição, porque esse signo, alma querida, é considerado por Chico Xavier como o mais mediúnico de todos. E esse signo é
Peixes é a esponja emocional do zodíaco. Se Câncer sente, Peixes absorve e transmuta. Ele ama incondicionalmente o rejeitado, o ferido, o esquecido. Carrega o sacrifício espiritual no peito. Absorve dor para que outros não precisem sentir. Chico Xavier costumava dizer que médiuns sensitivos, como muitos piscianos, precisam de disciplina espiritual. Ele conheceu uma médium que sentia tudo. Quando passava perto de um hospital, desmaiava. Quando entrava num velório, ficava dias doente. E Chico ensinou: irmã, sua sensibilidade é dom, mas sem proteção espiritual ela vira doença. Ore antes de sair de casa. Mentalize luz em volta do seu corpo. Peça aos mentores que filtrem o que você deve sentir. Você, pisciano, já sentiu dores no corpo que não são suas? Já teve sintomas de doenças que os exames não encontram? Já absorveu a ansiedade de alguém e ficou dias tentando se livrar dela? Sua intuição é aberta demais. Seus sonhos são vívidos demais. Você sente presenças sutis. Às vezes, acorda sabendo que alguém visitou você no astral. E tem gente que acha que você é louco, mas você não é. Você é médium em potencial. Existe um termo espiritual que Chico usava muito: holding space. É quando você cura apenas com a presença, sem palavras, sem conselhos, apenas estando ali. Peixes faz isso como ninguém. Ele se senta ao lado de quem sofre e sua energia já acalma. Mas o risco é enorme. Doenças por absorção energética. Piscianos precisam aprender proteção, limpeza energética e, principalmente, limites. Agora escuta isso com atenção, pisciano. Você tem um dom que assusta até você mesmo. Você sente o que não foi dito. Você vê o que está escondido. Você chora a dor do mundo como se fosse sua. E sabe por quê? Porque sua alma não tem fronteiras bem definidas. Você se dissolve no outro. Se funde com o sofrimento alheio. E isso, ao mesmo tempo que é o seu maior poder, é o seu maior perigo. Quantos piscianos eu conheço que adoecem misteriosamente, que carregam doenças emocionais de terceiros, que engordam ou emagrecem sem motivo, que desenvolvem vícios tentando desligar essa sensibilidade insuportável? Você precisa entender, você não veio aqui para se anular. Você veio para ensinar compaixão sem autodestruição. Sua missão é mostrar ao mundo que é possível sentir profundamente sem se perder. Que é possível amar o caído sem cair junto. E isso, meu irmão, minha irmã, só se aprende com muita oração, muita limpeza energética e muita, mas muita disciplina espiritual. Peixe sem proteção é mártir. Peixes protegido é curador celestial. Você não veio aqui para carregar o mundo inteiro. Veio para ensinar o mundo a sentir sem se destruir. Mas tem algo sobre peixes que eu ainda não te contei. Algo que Chico Xavier revelou apenas para médiuns em desenvolvimento, sobre o que acontece com peixes quando ele finalmente aprende a se proteger. Mas isso eu vou revelar no final deste vídeo, porque antes você precisa conhecer o oposto de peixes. Nem todo curador é emocional. Existe um signo que cura de forma prática, invisível, quase imperceptível. E esse é: Virgem é o anjo operando na Terra com método. Ele traduz amor em ações concretas. Não fala muito, não promete. Ele simplesmente faz, organiza, resolve, sustenta o que ninguém vê. É indispensável, mas raramente reconhecido. E sabe por quê? Porque a cura de Virgem é silenciosa. André Luiz descreve trabalhadores espirituais anônimos. Eles sustentam tarefas essenciais sem aparecer. Ninguém sabe seus nomes, ninguém os aplaude. Mas quando eles faltam, tudo para. Virgem é assim na Terra. Ele é aquele amigo que aparece quando você está em crise e organiza sua vida. Paga sua conta, limpa sua casa, resolve seu problema e vai embora sem esperar nada. Você, virginiano, já se sentiu invisível? Já fez tudo por alguém e nem recebeu um obrigado? Já carregou o peso de problemas que não eram seus e adoeceu no processo? Seu risco é somatização. Ansiedade que vira gastrite. Preocupação que vira insônia. Tensão que vira dor crônica. Porque Virgem guarda tudo no corpo. Ele serve até se destruir. Chico recebia muitas cartas de virginianos exaustos. Um deles escreveu:
Chico, eu faço tudo pelos outros e ninguém faz nada por mim, estou cansado. E Chico respondeu: irmão, sua lição é aprender que seu valor não depende de produzir ou servir. Deus te ama pelo que você é, não pelo que você faz. Descanse. Você já fez demais. Sabe o que mais dói em Virgem? É que ele cura pela excelência e pelo detalhe. Ele percebe o que está fora do lugar. Ele vê o erro antes que vire catástrofe. Ele antecipa o problema e já traz a solução na mão. Mas ninguém valoriza quem previne, só quem apaga incêndio. Por isso Virgem vive na invisibilidade. Ele impede que o caos aconteça, mas como o caos não aconteceu, ninguém percebe o milagre. Você, virginiano, é o médico que cura antes da doença, o amigo que organiza a vida do outro nos bastidores, o funcionário que segura a empresa sozinho enquanto outros levam o crédito. E o pior, você ainda se cobra por não fazer mais, por não ser perfeito, por não conseguir salvar todo mundo. Mas escuta, sua cura não está na perfeição, está na presença constante e na entrega silenciosa. Você não precisa ser impecável, você já é indispensável. E mesmo que o mundo não veja, o plano espiritual registra cada gesto seu, cada noite mal dormida resolvendo problema alheio, cada sacrifício que você fez e nunca contou. Tudo está sendo contado. E um dia, quando você voltar para a casa espiritual, verá quantas vidas você segurou com suas mãos invisíveis. Virgem cura pela estrutura. Ele organiza vidas, cria rotas de saída do caos. E complementa Peixes perfeitamente. Peixes tem a visão, Virgem tem a execução. Mas Virgem, ouça bem, sua invisibilidade é sua força, mas não precisa ser seu sofrimento. Pause o vídeo agora. Respire. Olha os comentários. Você está vendo? Centenas de pessoas dizendo: eu vim para curar. De São Paulo, do Rio, de Portugal, de Angola, dos Estados Unidos. Você não está sozinho. Se você é Câncer, Peixes ou Virgem e está sentindo cada palavra desse vídeo como se fosse para você, comenta agora: eu vim para curar, Play sua cidade. Quero ver quantos curadores estão assistindo neste exato momento. Essa dor que você sente, outros também sentem. E juntos, somos uma rede invisível de luz. Agora presta atenção, porque os próximos signos são diferentes. Eles não curam pelo cuidado. Eles não curam pela emoção. Eles curam pela presença firme e inabalável. E o primeiro deles é: Touro cura pelo chão firme, pela presença constante. Ele é aquela pessoa que fica quando todo mundo vai embora. Não abandona, não desiste, não foge. Medicina do tempo. Tudo tem ritmo próprio. Touro tem sabedoria corporal e ancestral. Ele cura através de terapia sensorial. Toque, alimento, ambiente harmonizado. Conheci a história de um taurino que cuidou da mãe doente por 10 anos. Sem reclamar, sem cobrar. Todos os dias levava comida, dava banho, conversava. E quando ela partiu, todo mundo disse: que filho dedicado. Mas ninguém viu o custo. As noites sem dormir, os sonhos adiados, a solidão. Porque Touro não fala do peso que carrega, ele simplesmente carrega. Você, taurino, já foi chamado de teimoso quando na verdade estava sendo fiel? Já sustentou alguém que todo mundo abandonou? Já foi a única presença constante na vida de alguém em crise? Sua cura é silenciosa, lenta, mas duradoura. André Luiz fala de espíritos ligados à sustentação material equilibrada. Eles entendem que a matéria não é o fim, mas também não é inimiga. Precisamos de chão firme para voar. E vou te dizer mais, taurino. Sua cura é física. Você cura pelo toque que acalma, pela comida feita com amor, pelo abraço que dura mais que o necessário, pela presença que não julga, apenas está. Você não cura com palavras bonitas. Você cura com consistência. Enquanto outros prometem e somem, você aparece todo dia. Enquanto outros falam de amor, você demonstra. E essa fidelidade inabalável que você tem, seja com pessoas, com projetos, com promessas, ela vem de uma sabedoria ancestral que poucos entendem. A cura verdadeira acontece no tempo dela, não no nosso. Touro sabe esperar. Sabe que a semente não vira árvore da noite para o dia.
Sabe que o luto tem seu processo. Sabe que a dor não passa só porque alguém mandou passar. E por isso, você é a âncora emocional de tanta gente. Mas a lição que a vida te traz é dura. Até âncoras precisam ser cuidadas. Até quem é forte precisa descansar. Até quem sustenta todo mundo precisa ser sustentado. Permita-se ser humano. Permita-se fraquejar. Permita-se ser cuidado também. Touro é a âncora. E em tempos de tempestade, âncoras salvam vidas. Mas a lição de Touro é: sua estabilidade também precisa de cuidado. Você não é feito de pedra. Você também sangra. Você também precisa de colo. Não se martirize por ser o último a sair. Permita-se ser cuidado também. Se você chegou até aqui, você está pronto para o que vem agora. Porque os próximos signos, esses não vieram apenas para curar. Eles vieram para transformar. E transformação, alma querida, dói, machuca, queima. Chico Xavier dizia que existem almas que aceitam encarnar com missões pesadas, missões que exigem coragem sobre-humana. E o próximo signo, ele aceitou a missão mais difícil de todas. Ele desceu ao inferno emocional da humanidade e voltou trazendo luz. Mas agora eu preciso falar do signo mais incompreendido de todos, o signo que vai onde ninguém quer ir. Escorpião cura pela verdade crua, pela transformação profunda. Ele não tem medo do trauma, do vício, do tabu, da morte, do poder. Ele é o cirurgião espiritual sem anestesia. Vai onde outros evitam, desce aos infernos emocionais e volta trazendo almas perdidas. André Luiz descreve equipes de resgate espiritual. Espíritos que descem às zonas de sofrimento para buscar almas. É perigoso, é doloroso, mas alguém precisa fazer. Escorpião é assim na Terra. Ele senta com o viciado quando todo mundo desistiu. Ele escuta o trauma quando ninguém aguenta. Ele olha a sombra de frente e diz: eu não tenho medo de você. Você, escorpiano, já passou por iniciações duras, perdas precoces, traições que te quebraram? Pois saiba, tudo isso foi treinamento. Você foi forjado na dor para saber lidar com a dor alheia. Sua presença catalisa renascimentos. As pessoas mudam quando estão perto de você, mas o risco é grande. Controle, manipulação, usar o poder pelo ego. Agora presta atenção nisso, escorpiano. Você não veio aqui para ser amado. Você veio para ser transformador. As pessoas não se sentem confortáveis perto de você porque você enxerga através das máscaras. Você vê a mentira, a fraqueza, o medo que elas escondem até de si mesmas. E isso incomoda. Mas sabe o que acontece com quem tem coragem de ficar perto de você? Eles renascem. Porque você não aceita meias verdades. Não compactua com auto-engano. Você força o outro a olhar para o espelho, mesmo quando dói. E sim, muitos vão te odiar por isso. Vão te chamar de intenso, de pesado, de complicado. Mas os que ficam, os que aguentam a pressão da sua presença, esses saem transformados, curados pela verdade que só você teve coragem de dizer. Sua missão não é agradar, é libertar pelo confronto amoroso. Mas cuidado, não confunda verdade com crueldade. Não confunda força com dominação. Você tem o poder de destruir ou reconstruir. E a escolha, meu irmão, minha irmã, é sua a cada dia. Escorpião evoluído é xamã. Escorpião perdido é tirano. E a diferença está numa única coisa: humildade diante do poder que você carrega. Chico dizia que escorpião é como o fogo. Pode aquecer ou destruir. Depende da intenção. Se você cura como canal do divino, transforma. Se cura pelo ego, domina. A lição de escorpião é profunda. Curar não é controlar, é libertar. Você toca onde ninguém quer olhar. E isso, meu irmão, minha irmã, é sagrado. Mas lembre-se, não se perca na sombra que você veio iluminar. Agora os últimos 2 signos. E esses, alma querida, são diferentes de todos os outros, porque eles não vieram para curar indivíduos. Eles vieram para curar a humanidade inteira. Chico Xavier dizia que existem espíritos missionários, almas antigas que encarnam em épocas de transição planetária. E os próximos 2 signos carregam essa marca. Eles são mestres, eles são guias. E o primeiro é:
Sagitário, cura pela visão, pela fé, pelo propósito. Ele ilumina caminhos quando tudo parece sem sentido. É o mestre espiritual, o guia, o mensageiro da verdade maior. Não cura fugindo da dor, cura dando significado para ela. Instrutores espirituais descritos por Chico Xavier têm essa missão: despertar consciências pelo sentido da vida. Sagitário faz isso aqui. Ele é aquela pessoa que, no meio da sua crise, diz algo que muda tudo. Filosofia, espiritualidade, sabedoria como remédio. Mas o risco é fugir da dor com otimismo excessivo ou dogmas rígidos. Você, sagitariano, já foi chamado de idealista? De sonhador? Já te disseram que você vive no mundo da lua? Pois saiba, você é farol para quem perdeu o rumo. Sagitário, você tem um dom raro. Você transforma tragédia em aprendizado. Onde outros veem fim, você vê recomeço. Onde outros veem injustiça, você vê prova. Não porque você seja frio ou insensível, mas porque você se recusa a acreditar que a dor não tem propósito. Sua fé não é ingenuidade. É escolha consciente de acreditar que existe um sentido maior, mesmo quando esse sentido ainda não se revelou. E as pessoas ao seu redor sentem isso. Elas te procuram quando estão perdidas, porque sabem que você vai dizer aquilo que elas precisam ouvir, não aquilo que elas querem ouvir. Você é professor sem sala de aula, filósofo sem diploma, sacerdote sem religião. Sua missão é reacender a esperança no coração de quem desistiu de acreditar. Mas cuidado com o risco. Não fuja da sua própria dor filosofando sobre ela. Não use o otimismo como anestesia. Não transforme verdade em dogma, porque a linha entre mestre e fanático é fina. E você, sagitariano, precisa aprender que a verdadeira sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em saber fazer as perguntas certas com compaixão. A lição: unir verdade espiritual com compaixão humana. Não basta ter a resposta. Precisa ter amor ao entregar. E por fim, o curador mais revolucionário de todos. Aquário não cura indivíduos, cura sistemas inteiros. Ele é a antena de futuros possíveis. Veio para libertar a humanidade de ciclos milenares. Desafia estruturas obsoletas. Espíritos missionários que encarnam para alterar rumos coletivos. Aquário veio mudar o jogo, mas a lição é dura. Sem amor, revolução vira destruição. Você, aquariano, já se sentiu alienígena neste mundo? Já olhou ao redor e pensou: ninguém aqui me entende? Já foi rejeitado por pensar diferente, por questionar o que todo mundo aceita? Chico conheceu um aquariano que fundou uma ONG para crianças de rua. Todo mundo elogiava o projeto. Mas ninguém sabia que ele era frio com a própria família. Não abraçava os filhos, não demonstrava afeto. Vivia para a causa, mas esqueceu de viver para quem estava ao lado. Anos depois, os filhos cresceram e se afastaram, e ele entendeu. De que adianta mudar o mundo se você perde quem ama? Chico olhou para ele e disse com a doçura dele: irmão, a revolução mais difícil é a do coração. Você pode libertar 1000 almas, mas se não aprender a amar de perto, vai morrer sozinho. Aquário, você é diferente e você sabe disso desde criança. Você nunca se encaixou, nunca seguiu a manada, sempre questionou o que todo mundo aceitava como normal. E isso te custou caro, não custou? Solidão, rejeição, a sensação de ser alienígena num mundo que não te entende. Mas sabe por quê? Porque você não veio para se adaptar. Você veio para mudar. Sua missão não é pessoal, é planetária. Você não cura feridas individuais. Você cura padrões coletivos de opressão, ignorância, medo. Você vê 50 anos à frente. Vê o que a humanidade precisa se tornar. E tenta puxar todo mundo para esse futuro, mesmo quando ninguém quer ir. Mas aqui está o perigo. Na pressa de salvar o mundo, você esquece de amar as pessoas. Você vira frio, racional demais, idealista sem empatia. E aí sua revolução vira crueldade, porque sem amor não há transformação verdadeira, só imposição. Sua lição é brutal, mas necessária. Aprenda a descer do alto da sua visão e sentar ao lado de quem ainda não entendeu.
Aprenda que mudança acontece no ritmo do coração, não da mente. E que para curar o coletivo, você precisa primeiro aprender a se conectar com o individual. Aquário com amor é visionário libertador. Aquário sem amor é ditador bem intencionado. Você, aquariano, precisa equilibrar revolução com compaixão. Senão, vira frio, distante, idealista sem empatia. Mas agora eu preciso te contar algo que Chico Xavier revelou apenas nos últimos anos de vida. Algo sobre esses 7 signos que poucos sabem. Ele disse que no plano espiritual, antes de encarnar, essas almas se reuniram e fizeram um pacto, um compromisso de nunca desistir, mesmo quando a dor fosse insuportável, mesmo quando ninguém reconhecesse, mesmo quando a solidão apertasse. E sabe o que mais? Ele disse que essas almas se reconhecem, não com a mente, mas com o coração. Quando 2 curadores se encontram, algo vibra, algo acende. É como se dissessem sem palavras: eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei de onde você veio. E talvez você esteja sentindo isso agora. Alma querida, você que chegou até aqui, talvez tenha se reconhecido, talvez tenha chorado, talvez tenha sentido um alívio profundo ao perceber: eu não estou sozinho, eu não sou fraco, eu vim com uma missão. A dor que você sente não é castigo, é preparo. A sensibilidade que te machuca é a mesma que vai curar o mundo ao seu redor. Quantas vezes você se sentiu estranho por chorar a dor do outro? Quantas vezes foi chamado de sensível demais, de intenso demais, de complicado demais? Mas agora você entende, você não é demais. Você é exatamente o que precisa ser. Porque o mundo não precisa de mais gente normal, precisa de curadores. E curadores, alma querida, são sempre diferentes. Eles sentem o que ninguém sente, veem o que ninguém vê, carregam o que ninguém aguenta. Mas fazem isso porque antes de nascer, lá no alto, olharam para Deus e disseram: eu vou, eu carrego, eu curo. E Deus sorriu e te enviou. Não para ser feliz no sentido raso da palavra, mas para ser útil, para ser luz, para ser ponte entre o céu e a terra, entre a dor e a cura, entre o desespero e a esperança. E agora aquele segredo sobre peixes que eu prometi revelar. Chico dizia que quando Peixes finalmente aprende a se proteger, quando ele equilibra a sensibilidade com limites, ele se torna o curador mais poderoso de todos. Porque ele une o dom de Câncer, a visão de Sagitário, a praticidade de Virgem e a transformação de Escorpião. Peixes protegido é o curador completo. Se este vídeo tocou sua alma, deixe nos comentários: eu vim para curar, e diga de qual cidade você está assistindo. Curta, compartilhe com quem precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal. E acima de tudo, honre sua missão. O mundo precisa da sua luz. Que a paz do Cristo e a luz dos mentores te acompanhem. Até breve, alma curadora.